O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre decisões humanas, sentimentos conflitantes e ação de Deus. Nós estamos numa continuação da mesma ideia da leitura de ontem, da primeira leitura de ontem, isto é, Deus, Abraão, ainda chamando-se Abrão. Abraão em crise, isto é, Senhor, o que me darás? Eu te dei tudo, eu deixei tudo por ti, e até agora a tua promessa não se realizou. Deus havia prometido que daria a ele uma posteridade tão grande, tão numerosa, tão incontável como a areia do deserto e as estrelas do céu. E Deus ainda não havia cumprido a sua promessa. Deus renova a aliança com Abraão, dizendo que ele terá uma grande posteridade, ele terá aquela terra e uma grande posteridade. E diz que Abraão acreditou. Pois bem, só que o tempo continuou a passar. O tempo não para. E a promessa de Deus ainda não tinha se cumprido. E aí então, Sara, que ainda se chama Sarai, Sara, esposa de Abraão, vendo que a promessa de Deus ainda não se cumprira, teve uma ideia. Eu vou dar uma ajudinha a Deus. Eu vou dar uma ajudinha. Então, uma solução humana. Ora, eu tenho escrava. E a escrava é propriedade de quem? Né, do seu senhor, da sua senhora. Era esta a mentalidade de então. Então, tudo o que a escrava possuísse, seria sua. Seria seu. Então, ela era a dona daquela escrava. Se aquela escrava tivesse filhos, os filhos daquela escrava seriam dela. Então, ela disse, eu vou dar a minha escrava para que ela se deite com meu marido e ela tem um filho. E aí, bingo, a promessa de Deus se cumpre. Abraão vai ter filho, vai ter um filho.
e ele será nosso filho, porque ela é minha escrava. Mas percebe que aqui é uma solução humana. Não era isso que Deus tinha prometido. Mas Sara, impaciente, não teve fé, não soube esperar. Espera no Senhor e tem coragem. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não, ela quis uma solução humana, um jeitinho humano, um jeitinho brasileiro, nós diríamos. E assim, como sempre acontece, as soluções humanas redundam em caos. Quando nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, nunca dá certo. Então, o que é que começou a acontecer? Diz então que Agar, a escrava, concebeu, ficou grávida e começou então a desprezar Sara. Isto é, eu sim sou uma mulher abençoada. Lembre-se, na mentalidade da época, uma mulher que não concebesse não era abençoada. Então ela começa a olhar para a sua senhora, para a sua dona, com desprezo. Eu sim sou abençoada, você não. O meu filho vai herdar todos os bens do meu senhor. Você é seca, você não é abençoada. E aí, mexa com a mulher, que você vai ver no que vai dar. Sara maltratou Agar até ela não aguentar mais. Ela foi tão maltratada que fugiu. Foi para o deserto. E lá no deserto começa, diz aqui no versículo 6, Agar, escrava de Sarai, o anjo do Senhor vai ao seu encontro e pergunta: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: eu estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: volta para a tua senhora e ser submissa a ela. Seja humilde, mulher. Você não agiu da maneira correta. Mas, mesmo assim, Deus não a abandonou. Isto é, a solução humana de Sara foi agradável a Deus? Não foi. Mas Deus não abandonou Sara. A atitude de Agar foi agradável a Deus? Não foi. Mas Deus não abandonou Agar. Deus é fiel às suas promessas. E eu gostaria então, meus santos, de meditar a respeito de 2 pontos, de 2 faltas de virtude, de 2 pontos negativos. Um na vida de Sara, outro na vida de Agar, aplicando a nossa vida. Isto é, Sara, ela deu um jeito humano, uma solução humana. Ela quis ajudar Deus, mas ela quis ajudar Deus fora da lógica de Deus. É claro que nós, na nossa vida, nós precisamos cooperar com a graça. Não existe isso de Deus prometer algo para nós e nós ficamos de braços cruzados esperando que os planos de Deus na nossa vida se realizem. Nós cooperamos com a graça de Deus. Mas nós cooperamos dentro da lógica de Deus, não recorrendo ao pecado. Então, imagine, você percebe que você se sente inclinada, você é casada, e você se sente inclinada a ter filhos, a formar uma família. E aí, o que é que você faz para ajudar a Deus? Você age no espírito de Sara. Você recorre, por exemplo, à fertilização in vitro, a manipulações genéticas. Mas tudo isso é errado. Padre, mas Deus quer que eu tenha filhos. Eu não tenho dúvidas, ok. Deus quer que você tenha filhos. Mas não recorra aos caminhos errados para atingir aquilo que você acredita ser a vontade de Deus para a sua vida. Não saia da vontade de Deus. Senão você vai agir como Sara. Isto é, parte dela acreditava que Deus queria que Abraão tivesse um filho,
Mas ela quis então fazer com que a vontade de Deus se realizasse por meio de uma mentalidade humana. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar a realização dos planos de Deus na nossa vida, mas dentro da vontade de Deus, dentro da graça de Deus, e não com soluções meramente humanas. Você é casado, você tem filhos, você precisa sustentar, manter a sua família, então trabalhe. Coopere com a graça de Deus assim, trabalhando com afinco, trabalhando com dedicação. Procure talvez um bico aqui e ali, além do seu trabalho, para você manter a sua família. Não, você recorre à desonestidade. Não, mas Deus quer que eu mantenha a minha família. Eu não tenho dúvidas que Deus quer que você mantenha a sua família. Mas será que para manter a sua família é correto que você recorra à desonestidade? A um lucro errado, desonesto, ao roubo? Será que o caminho é esse para você ajudar Deus a cumprir a promessa de nos conceder o pão nosso de cada dia? Entende aqui, meus santos? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Sara procurou a vontade de Deus, mas procurou de uma maneira humana, de modo até que desagradou a Deus, achando que o fim, a finalidade, como era boa, dar um filho a Abraão, justificasse o meio que ela utilizou. Você é uma moça, você é um rapaz, e você se sente vocacionado ao matrimônio. Você quer se casar, você quer encontrar uma boa moça com quem você vai se casar, você quer encontrar um rapaz com quem se casar. E aí, ao invés de você, na paciência, ir procurando, pedindo a Deus luzes para que você veja quem é a pessoa certa, pedindo a Deus que coloque a pessoa certa no seu caminho, e você vai observando quem estaria mais ou menos de acordo com aquilo que você acredita ser a vontade de Deus para a sua vida. Não, você agarra, você começa um relacionamento com o primeiro rapaz, a primeira moça que aparecer na sua vida. Porque eu preciso me casar, eu preciso formar a minha família. Você se veste de uma maneira sensual para atrair os olhares. Porque senão, se eu não me vestir assim, ninguém olha para mim. E se ninguém olhar para mim, eu não me caso, padre. Então você vai ajudar Deus. Você vai ajudar Deus da maneira errada. Então nós precisamos cooperar com a graça de Deus. Mas na graça de Deus. Cooperar com os planos de Deus. Mas dentro dos planos de Deus. Eu lembro também de outros casos, mas não convém falar. Mas esse eu posso. Eu lembro de um rapaz que queria ser padre. Não era daqui da arquidiocese, era de uma outra diocese, de um outro estado até. E ele queria ser padre, acreditava que a vontade de Deus para a vida dele era ser padre, mas naquele contexto ele achava que a única maneira de ser padre era fazendo até coisas erradas para que ele pudesse no seminário permanecer. Eu dizia, mas meu santo, você não pode, para ser padre, cometer até pecados para no seminário permanecer. É aquela lógica, por exemplo, de muitos lugares, quando nós chegamos aqui, em muitos lugares, bebida alcoólica, música mundana, no sentido mais rasteiro da palavra, todas as festas tinham. E nós dissemos, olha, nós queremos melhorar a estrutura da nossa igreja, nós queremos construir algo para a nossa igreja, então nós queremos melhorar as contas, a vida financeira da paróquia, mas não de qualquer jeito.
vendendo bebida alcoólica nas festas, com músicas de baixo calão. O caminho não é esse. Então, a lógica de Sara, infelizmente, foi essa. Ela, a todo custo, ela quis alcançar aquela finalidade, não se perguntando se aquela era a vontade de Deus. E isso, meus santos, infelizmente, não poucas vezes acontece também na nossa vida. Nós damos jeitinhos na nossa vida. Nós procuramos soluções humanas e não a solução de Deus. Esse foi o pecado de Sarai, de Sara. E qual foi o pecado de Agar? O pecado de Agar, dentre outros, mas eu quero salientar este, foi a vaidade, o orgulho. Deus concedeu a ela uma graça, porque afinal de contas, o filho não é um direito, né? Isso aqui é algo que às vezes as pessoas não compreendem. Ter filhos não é um direito, é uma graça. Ah, mas eu sou mulher, logo eu tenho o direito de ter filhos. Não é bem assim. Pode ser que você não conceba. Mas muito bem. Então, Agar concebeu, estava grávida. E ao invés de ela agradecer a Deus, e ao invés de ela usar aquele dom que de Deus ela recebeu, para que a tornasse uma mulher melhor, uma mulher mais humilde, uma mulher mais humilde, uma mulher mais generosa, não, ela começou a humilhar a sua senhora, a sua patroa. Eu sim sou abençoada, você não. Ela deveria render graças a Deus. Imagine, ela, escrava, teria um filho que seria o dono de todos os bens do seu senhor. Ele seria grande neste mundo. Então ela poderia usar a graça que de Deus recebeu para se tornar uma pessoa melhor. Mas ela se tornou uma pessoa pior. É como quando alguém cresce na vida e humilha as outras pessoas. É como alguém que recebe um dom de Deus, é inteligente e usa aquela sua inteligência para humilhar, para enganar, para o mal e para o pecado. Assim aconteceu com Agar. Ela usou aquela graça recebida para tornar o mundo pior, porque tornou a vida um inferno. Sara começou a se sentir humilhada, foi reclamar com Abraão. Abraão disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso, a ideia foi sua. A ideia foi sua. A escrava é sua, faça o que você quiser. Ela criou todo um problema quando ela poderia ter tornado as coisas bem melhores. O que você tem feito com os dons que Deus tem lhe concedido? A sua inteligência, a sua beleza, os seus filhos, os seus bens. Você tem usado isso para a glória de Deus? Você tem usado isso para o bem dos seus irmãos? De alguma maneira, a vida das pessoas que rodeiam você se tornou melhor? Ou tudo se tornou pior exatamente por causa daqueles dons que lhe foram concedidos? Às vezes, meus irmãos, as graças de Deus, por culpa nossa, se tornam desgraças na nossa vida. Imagine um rapaz que é chamado para ser padre e ele faz do seu sacerdócio um mal. Ele se tornou muito pior do que ele seria se padre não fosse. Mas exatamente por causa daquela, não por causa, mas porque ele recebeu aquela graça e a utilizou de uma maneira errada, ele se tornou uma pessoa capaz de cometer males grandes que ele não cometeria se não fosse um sacerdote. Então que cada um aqui se coloque e se pergunte, o que eu tenho feito com as graças que Deus tem me concedido? Eu tenho me tornado uma mulher melhor? Um homem melhor? Ou eu tenho me tornado orgulhoso, vaidoso, uma pessoa que faz o mal? Mas eu dizia que na homilia de hoje eu iria falar
a respeito das fragilidades humanas e a promessa de Deus. Deus é fiel. Deus não abandonou Sarai. Ela vai ser a mãe do filho da promessa, embora ela não tenha acreditado. Embora ela tenha recorrido a essa solução humana. Embora ela mais à frente vai até rir de Deus. Quando lá em Gênesis capítulo 18, versículo 12. Quando os 3 anjos visitarem Abraão, lá debaixo do carvalho, e disser que ele vai ser pai no próximo ano, ela vai rir, vai dizer, eu, mãe, velha como estou, nunca. E riu de Deus. E o anjo vai dizer, tu riste, eu não ri, você riu. Mas não obstante as fraquezas e limitações de Sara, Deus vai cumprir a sua promessa. Deus é fiel. E que alegria, meus santos. Se as promessas de Deus dependessem única e exclusivamente da nossa fidelidade, nós estaríamos perdidos. Mas as promessas de Deus dependem da fidelidade de Deus. Que alegria. Lembra, foi Deus que passou sozinho por entre as vítimas partidas ao meio, segundo a leitura de ontem, para dizer que Deus iria cumprir. Nele se fundamenta aquela promessa. E Agar, Deus foi bom com ela. Não obstante os erros dela. Volte, seja submissa à sua patroa e eu vou abençoar o seu filho. Ele vai ser grande. Ele vai ter uma posteridade grande. Versículo 8. Versículo 9. E o anjo do Senhor lhe disse, volta para a tua senhora e se a ela submissa. Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Olha, estás grávida e darás à luz um filho e o chamarás de Ismael, porque o Senhor teu Deus te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos se levantará contra ele. É de Ismael que descendem os árabes. Um povo imenso. Deus não abandonou. Deus, mesmo assim, manteve a sua promessa para Agar, que o filho dela não morreria, não seria desprezado, mas seria grande. Meus irmãos, peçamos então a Deus que misericordiosamente não nos abandone, não se canse de nós. Veja aqui Sara, quantos erros ela cometeu e Deus continuou ali fiel em sua vida. Veja Agar, que era orgulhosa, vaidosa, e mesmo assim, Deus pediu que ela fosse humilde, volte para sua dona e seja ela submissa. Mas mesmo assim, você será grande. O seu filho será grande. Deus é bom. Nós iremos meditar isso, já vou terminando, misericórdia. Amanhã, dia do Sagrado Coração de Jesus, em que nós iremos meditar isso. A bondade do coração de Deus, que concede graças a quem não as merece. Mas precisamos, meus santos, pedir a Deus que misericordiosamente vá mudando o nosso coração para que nós, na graça de Deus, comecemos pouco a pouco a crescer na nossa correspondência à sua vontade, para que a nossa vida, ao contrário de neste contexto, Agar e Sara, para que a nossa vida dê muita alegria a nosso Senhor e Ele veja que os dons na nossa vida derramados estão pouco a pouco frutificando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.